Bem-vindos novamente a Cartagena! No último vídeo, mostramos algumas atrações de Cartagena, como o Cerro del Molinete, o Museu do Fórum Romano, o Augusteum e a Casa de la Fortuna. Então, se ainda não assistiu, depois assista. E agora, vamos explorar mais algumas atrações turísticas de Cartagena, na Espanha. Agora vocês vão conhecer o elevador Lacerda de Cartagena. Ela liga a cidade baixa, onde nós estamos, e a cidade alta lá em cima. Muito parecido com Salvador, né? Lá na Bahia. Por isso que eu chamo desse jeito, mas na verdade lá em cima não é uma cidade alta. Lá você vai ter acesso ao Castelo de Cartagena e ao Museu da Guerra Civil Espanhola, onde foi lá que as pessoas se escondiam em túneis. Então é uma brincadeira, mas vamos lá, vamos conhecer. Bom, para o refúgio você não precisa pegar o elevador, você sobe aqui uma escadinha do elevador e aqui vai ter a entrada do refúgio. Museu Refúgio. Já mostramos para vocês lá dentro. Em 1936, o ditador Franco tentou dar o golpe, né? E Cartagena, que era a sede da parte de marinha, né, da frota espanhola, até hoje ficou ao lado do governo, que estava empossado naquele momento, e passou a defender o governo. Eles foram um dos principais elementos de defesa do governo que estavam tentando tirar. Então, Cartagena começou a ser muito bombardeada pelo Franco e pela Itália, que estava apoiando, né? Os fascistas da Itália estavam apoiando o Franco para dar o golpe aqui na Espanha. Então, eles começaram a ter que construir esses túneis para se esconder dos bombardeios, porque Cartagena foi fortemente bombardeada durante todo o tempo da Guerra Civil Espanhola. A própria população ajudava a construir os túneis. Eram vários túneis desse, e esse daqui, por exemplo, cabiam 5.500 pessoas para se esconder durante os bombardeios. E ao longo do trajeto, dá para ver aqui várias explicações, né, desses cartazes iluminados. Sei que é assim, acho que é monitores ou cartazes iluminados. E no contexto da Guerra Civil, que aconteceu nos anos 30, havia uma crise econômica muito severa, e aqui em Cartagena não foi diferente, né? Especialmente a decadência da mineração. Então, um dos poucos momentos de distração das pessoas que ficavam aqui era ouvir o rádio. Como a gente disse, tinham vários refúgios desses na cidade, cada um com um tamanho diferente, é claro. O que nós estamos é esse dali, ó, que a Maquele acendeu agora. E existiam muitos outros. Aqui do lado você tem a lista dos refúgios. Esse aqui era o da Casa Gilbert, que tinham 5.500 lugares, mas tinham todos esses outros aqui, ó. 13 no total. São 13. E se você quer saber algum específico, ó, você aperta o botão aqui e ele acende o refúgio lá, ó, no painel. Já saímos do museu e agora pegamos aqui o elevador. O elevador, como vocês podem ver, não tem uma vista assim maravilhosa. É mais para transportar mesmo para cima para o castelo, para poupar as pernas. Mas ele tem essa grade e essas colunas que não tem uma boa vista. Mas lá de cima do castelo, acredito que vai ter uma boa vista. A subida de elevador é para poupar vocês de subir no castelo a pé, né? Que é uma boa subida. Mas quem não quiser ir pelo elevador também pode subir, que existe caminho para o castelo sem o elevador. O elevador custa 2 euros. Você pode subir e descer por ele, pelos mesmos 2 euros.
O Castelo de La Concepción, que fica no alto da colina de mesmo nome, La Concepción. O castelo foi construído no século XIII pelo rei Alfonso X, conhecido como o Rei Sábio. Depois da reconquista do território pelos cristãos, em que ele comandou, e tomaram dos muçulmanos. O castelo, ele é mais uma fortaleza do que um castelo propriamente dito. E a atração principal, digamos assim, é a vista panorâmica da cidade a partir daqui, já que fica no alto. No alto de cada morro aqui tem um castelo, tem um lá naquele alto, que é o Castilho de San Juan. Ali é o porto. Esse aqui em cima da torre, você tem uma foto mostrando cada um dos pontos, cada um dos lados que você for da torre. Aqui tem outro castelo, se vocês olharem lá atrás. Deixa eu ver se eu consigo botar o dedo aqui, ó. É o Castelo dos Moros. Ali embaixo temos uma praça de touros abandonada, né? Ainda bem que não tem mais tourada ali. Aqui mais um pouquinho da imagem de Cartagena. E ali, ó, nesse cantinho aqui que eu vou apontar, ó, é a Serra do Molinete, por onde nós começamos o nosso percurso nesse vídeo. Como a Maquele disse, o castilho tem apenas 2 cômodos para você visitar. Um é a cisterna, que não tem água, é apenas, né, como é que era a cisterna antigamente, está vazia. E o outro é a torre do castelo, que também não tem nada dentro. Você só sobe por uma rampa e vai até o topo da torre para você ter uma visão mais alta da cidade, né? Uma visão 360 da cidade. Então, essa atração aqui é para aqueles que gostam assim de subir numa torre, subir no alto do edifício para ver a cidade de cima, né? Não esperem a atração como um castelo em si. Encarem essa atração como uma atração de você ter uma vista da cidade 360. Para entrar no castelo custam 4 euros. E se você quiser vir de elevador, são mais 2 euros. Uma curiosidade aqui de Cartagena é que Cartagena resolveu construir um teatro, né, um teatro aberto para a população, que é esse teatro que está aqui embaixo. Só que nessa época ainda não tinham descoberto o teatro romano. E depois eles descobriram que logo ao lado, eles acabaram escolhendo mais ou menos o mesmo local para construir o teatro, pois o teatro romano está logo ao lado desse novo teatro, sem que eles soubessem que existia o teatro ali. E agora vamos visitar a principal atração aqui de Cartagena, que sem dúvida é o seu teatro romano. Depois de visitar o castelo, você volta para o elevador. E aí você não vai encontrar um botão típico de elevador, você vai encontrar um botão de um interfone. Você aperta esse botão que aí vai avisar ao rapaz aqui embaixo do guichê, que aí ele abre o elevador para você descer. A entrada para o Teatro Romano fica bem aqui em frente à Prefeitura de Cartagena. Então, se vocês estiverem se guiando pelo Google Maps, não coloquem o teatro como rota para chegar no teatro, pois lá não tem entrada. A entrada para o teatro, coloquem a prefeitura. E aí você entra por dentro desse prédio, tem subterrâneo, tem essas escadas rolantes, até você chegar no teatro. A entrada do teatro é bem longe do teatro propriamente dito, porque você passa por dentro de um museu que tem as peças que foram descobertas aqui na região do teatro. Tem pedaços da própria construção do teatro, maquetes, etc. Ou seja, eles vão te contando toda a história do teatro para quando você chegar no teatro mesmo, você já saber tudo sobre esta construção. O engraçado é que nós custamos a achar a entrada do teatro. A gente colocava Teatro Romano no Google Maps, ele levava a gente para uma entrada fechada, que provavelmente já tenha sido utilizada antigamente. Aí a gente rodava o teatro todo por fora e não achava por onde entrar. Até nós conseguimos a informação de que era pela prefeitura. Nós demos, eu acho que umas 3 voltas no teatro. E olha que tem que subir e descer ladeira várias vezes.
E agora nós estamos caminhando aqui pelos túneis. Fora o museu todo que a gente já passou, ainda tem um monte de túneis aqui para passar, tá vendo? Mas eu acredito que a gente já está chegando, ó, já dá para ver o teatro ali na frente. Então você passa, é muito longe mesmo para você chegar até aqui no Teatro Romano. E agora estamos aqui no Teatro Romano. Esse teatro é dos anos 5 ao ano 1 antes de Cristo. Sabe-se a data bem exata porque existem citações a personagens da história que esse teatro foi dedicado. Então sabe-se exatamente o período em que ele foi construído. Esse teatro ficou durante muitos anos desaparecido. Ele funcionou do ano 5 a.C. até mais ou menos o 3º século depois de Cristo. E depois disso, ele caiu em decadência e começaram a, como sempre, né, a construir em cima dele e a utilizar os próprios materiais do teatro para construir outras coisas. Então eles usaram o material do teatro para construir um mercado aqui em cima. Tem uma igreja do século XIII também que foi construída, parte das paredes utiliza parte do material do teatro e assim por diante. Até que só em 1988 é que, sem querer, eles foram construir um mercado de artesanato aqui e descobriram o teatro. E uma coisa interessante é que, apesar do teatro em grande parte estar desmontado, como vocês podem ver pela maquete original de como ele deveria ser e depois como ele é hoje, 60% do material dele foi removida. Mas este material está aqui na área, porque os 60% removido foi utilizado em construções em volta. Então eles só não estão no teatro, mas o material em si do teatro está espalhado aqui na área do teatro. Esse teatro custa 6 euros para entrar e é uma das atrações mais visitadas de toda a Espanha e principalmente da Múrcia, que é essa região. Então é um teatro que você não pode perder, é um teatro que está muito bem preservado, é um teatro muito bonito e que vale a pena a visita. Este teatro foi construído pelo imperador Augusto e o Império Romano, a característica das dominações romanas é que eles chegavam nos lugares e construíam uma série de obras públicas de forma a modernizar aquele local. Então construíam teatros, fóruns, pontes, aquedutos, né, a fim de desenvolver o local. E o imperador Augusto, ele se gabava de dizer que quando ele chegou aqui, ele só encontrava construções de madeira e depois dele a cidade evoluiu para construções de mármore. Esta é a vista do teatro por um outro ângulo. E o interessante é que a capacidade dele é para 7.000 espectadores. E hoje em dia é difícil, pelo menos eu não lembro, de algum teatro moderno que tenha essa mesma capacidade para 7.000 pessoas. A gente recomenda muitíssimo que você entre no teatro, visite o teatro, porque é realmente belíssimo. Mas se você tiver curto de grana ou tiver com pressa e não quiser visitar o teatro, você consegue ter uma visão completa do teatro indo lá em cima, ó, naquela parte onde tem uma muralha. Você sobe aqui ao lado do teatro pela igreja Santa Maria Maior, sobe por uma ruazinha que tem do lado dela e você consegue ver todo o teatro lá de cima, sem pagar nada. E aqui temos a muralha púnica. Vejam que ela tem espaços no centro. Ela tinha 5 metros de abertura entre um lado e o outro da muralha e mais de 10 metros de altura. E ela tinha 3 andares. Então nesse primeiro andar ficavam os cavalos, os elefantes, né, ficavam os animais. No segundo andar ficavam os soldados que estavam dormindo, ficavam equipamentos, armas. E na parte superior ficavam os vigias caminhando por cima da muralha. Então aqui dá para ver bem direitinho como é que funcionava essa muralha. Olha só como é o encaixe das pedras, né? Super bem feito. Esse museu custa 3,50 € e teoricamente você vai ver um pedaço da muralha e uma cripta
de uma igreja que foi construída por cima da muralha e acabou que a cripta ficou dentro da muralha, né? Uma cripta da igreja de São José e São João Nepomuceno. Hoje a cripta estava interditada, não dava para visitar, e o pedaço da muralha que você vê é bem pequeno, então a gente acredita que €3,50 para esse museu é um pouco salgado. Então, se fosse vocês já vão ver pedaços de muralha em outras partes da cidade. Esse museu eu acho que dá para saltar, não tem necessidade de visitar. E assim terminamos nosso passeio por Cartagena. Espero que tenham gostado. Um abraço. Até mais!